Em aulas passadas, a gente viu que AFD é equivalente a FND, tudo bem? Hoje a gente vai ver um autômato finito diferente, ok? Que é o autômato com pilha. Então, aqui, de modo geral, eu chamo AP também, tudo bem? Então, o que é um autômato com pilha? Nada mais é do que um AFND com a componente extra, e essa componente eu estou chamando de pilha. E, de fato, ela é uma pilha sim, tá? Aí por que que eu estou falando que é um AFND? Aqui eu coloquei como AFND. Porque existe o AFD que tem uma pilha também. Só que esse daqui ele é mais potente, ou seja, ele conhece mais, ele consegue reconhecer mais linguagens do que o AFD com pilha, tudo bem? Então a gente vai focar aqui nesse daqui. Então saibam que existe também o AFD com pilha. Só que ele é mais limitado do que o AFND com pilha, tá? Então, como é que funciona isso aqui, ó? Antes a gente tinha como? A gente tinha um autômato finito, tudo bem? E esse autômato finito, ele era desse tipo aqui, né? Ele tinha um controle de estados, tudo bem? Aqui, que ia saindo, lendo aqui os símbolos lá da cadeia de entrada, tudo bem? Basicamente isso. Então ele ia passando de estado para estado dependendo lá das transições que ele tinha. Agora, ó, a gente tem um autômato com pilha, um AP. Ele é desse tipo aqui, ó. Você vai ter a mesma entrada, aí você vai ter o controle de estados, e esse controle de estados ele vai controlar também uma pilha, tudo bem? Lembrando que na pilha os primeiros elementos que entram são os últimos a sair, tudo bem? Ou seja, o primeiro que entra é o último que sai. Ou então você pode ver também que os últimos que entram são os primeiros que vão sair. Tudo bem? Então vamos formalizar um pouco mais essa definição aqui. Então, formalmente, um autômato com pilha é uma seisúpla. Aí você tem o Q, tem o sigma, tem o gama maiúsculo, tem o gama em minúsculo, tem o Q0 e tem o F. Então, você tem 6 coisas aí. Então, vamos lá. O Q é o conjunto de estados lá do seu autômato. O sigma ele é o alfabeto lá da entrada. E agora a gente vai ter também o alfabeto da pilha, tudo bem? Que é o gama maiúsculo. Todos esses 3 conjuntos aqui são conjuntos finitos. Vou pular agora o gama minúsculo, tá? Esse gama aqui, vamos lá para o Q0 agora. Q0 é o meu estado inicial, que ele tem que ser um elemento lá do Q maiúsculo. O F, ele é um subconjunto lá do meu conjunto de estados. Aqui são os meus conjuntos. Aqui é o meu conjunto de estados de aceitação. Então, praticamente quase a mesma coisa lá do outro, com exceção do alfabeto da pilha, tudo bem? Agora, o mais interessante aqui, que vai diferenciar mesmo lá dos outros, é a função de transição. Então, ela é desse tipo aqui, ó. Tudo bem? Então, aqui, ó, eu coloquei a definição do que é o sigma epsilon, que basicamente você pega o sigma e coloca o epsilon lá. E o gama epsilon é a mesma coisa. Você pega o gama e coloca o epsilon também lá. Então, você tem o sigma epsilon e o gama epsilon, que a gente está usando aqui, tá? Eu não estou usando o sigma e nem o gama, não. Eu estou usando ele, só que eu estou colocando a mais o epsilon em cada um deles. Então, vamos lá entender um pouquinho melhor isso aqui, tá? Eu vou subir aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então, suponha que você tem esses camaradas aqui, né? Aqui você tem que ter uma trêsupla, né? E aqui você tem que ter uma doisupla, tá? Você tem que ter uma doisupla aqui. Lembrando que isso aqui é o conjunto das partes, tá? Então, vamos lá. Quem é o Q? Primeiro aqui, né? O Q é o estado atual, é o estado que você está naquele exato momento. Quem é o A? O A é o símbolo lido da entrada, tudo bem? É o símbolo que você está lendo naquele momento lá da entrada. Quem é o B? O B
é o símbolo do topo da pilha, tudo bem? E você tem que retirar ele, tudo bem? Então, se você coloca ele lá nessa função, então obrigatoriamente você tem que tirar ele. E lembrando que a gente só remove da pilha o cara que está no topo. Eu não posso remover nenhum outro que está lá no meio não, tá? Então tem que estar lá no topo. Caso você não coloque um símbolo lá do seu alfabeto e bote o epsilon, porque aqui ó, você está podendo colocar o epsilon, tudo bem? Então, se você está colocando o epsilon, aí você vai considerar que não vai remover nenhum elemento lá da sua pilha, tudo bem? Então, se colocar um símbolo, obrigatoriamente você tem que remover da sua pilha aquele elemento lá do topo, tudo bem? Se você colocar algum elemento aqui, vamos dizer que você botou B e lá no topo lá da sua pilha tem um D, por exemplo. Um D de dado, entendeu? E logo você não vai poder fazer essa remoção dessa pilha, porque você quer tirar o B e não o D. Tudo bem? Então, nesse caso, você não pode fazer essa transição. Você não pode fazer, porque agora a pilha ela vai importar aqui no nosso autômato. Tudo bem? Quem é o Qlinha? Ora, professor, Qlinha nada mais é do que o estado que você vai depois que você faz a transição, ou seja, o próximo estado. E quem é o Blinha? O Blinha é o símbolo para você colocar no topo da pilha, tudo bem? Então, se ele for igual a epsilon, porque aqui você tem a possibilidade de você colocar o epsilon, porque você tá pegando o gama epsilon aqui, né? Então, você simplesmente não coloca nada, tudo bem? Então, o epsilon lá para a pilha, ele só serve para dizer assim, olha, eu não vou colocar nada em cima da pilha, ou então eu não vou tirar nada da pilha. Ok? Então, se eu colocar qualquer outro elemento nessa transição, então isso quer dizer que eu vou ter que colocar ele na pilha, ou então que eu vou ter que remover ele da pilha. Tudo bem? Então, vamos ver um exemplo disso aqui. Então, tá aqui o exemplo, tá? Se você quiser pausar o vídeo, então pausa aí para você tentar entender o que está acontecendo. Então, pausa um pouquinho aí e pensa mais ou menos como é que funciona esse autômato aqui, tá? Para você tentar descobrir qual é a linguagem que ele aceita. Então aqui para a gente começar a entender esse camarada aqui, né? Primeiro é importante a gente saber o que a gente está falando quando a gente bota esses três caras aqui e essa setinha, tudo bem? A gente tem dois caras de um lado, tem a seta e tem outro cara do outro lado. Então vamos entender aqui essa legenda, tá? Então, se você tem A, B, aí você tem seta C, então você tem que o A, ele é o símbolo da entrada que você está lendo, tudo bem? O B, ele é o símbolo do topo da pilha que ele vai sair, tudo bem? Ou seja, ele tem que sair quando você coloca lá. Claro, exceto se esse símbolo ele for epsilon. Se for epsilon, você não está querendo tirar nada da pilha, tudo bem? E o C, ele é o novo símbolo da pilha que você está colocando na pilha, que você está inserindo. Tudo bem? Então, vamos entender aqui esse camarada aqui, né? Ó. Então, você tem aqui que esse primeiro símbolo aqui é o que você está lendo lá da sua cadeia de entrada, que no caso não está lendo nada. Aqui é o símbolo que você vai retirar do topo da pilha. Aqui no caso você não está retirando nada. Tudo bem? E aqui é o que você está colocando lá na pilha. Que no caso aqui eu estou colocando o dólar, tudo bem? Então, aqui nesse caso aqui dessa transição, simplesmente eu só estou colocando o dólar na pilha. Eu não estou lendo e não estou fazendo nada além de colocar o dólar em cima da pilha. Tá? Esse camarada aqui, ó, ele tem que ler o 0, tudo bem? Não está tirando nada da pilha e está colocando o 0. Ok? Então, ele não está tirando da pilha, mas ele está colocando 0. Ou seja, aqui ele lê 0 e coloca 0 na pilha. Para cada 0 que ele vai ler, ele está colocando um 0 na pilha. Esse cara aqui, ele está lendo um 1, ele está tirando o 0 da pilha.
e não está colocando nada na pilha. Ou seja, para cada 1 que ele lê, ele vai tirar um 0 da pilha. Ok? Aqui é a mesma coisa, né? Então, ele lê o 1 e tira 0. E aqui, ele não está lendo nada lá da cadeia e está simplesmente tirando o dólar. Então, com essa ideia aqui, né, a gente já vê o seguinte, né, que ele bota o dólar primeiro na pilha, tá aqui, ele bota o dólar primeiro na pilha, depois ele sai colocando um 0 para cada 0 que for lido lá na pilha, depois ele vai retirar esses zeros da pilha quando ele lê 1. Ele lê 1, ele vai tirando da pilha, ou seja, para cada 0 ele bota um 0, para cada 1 ele tira um 0, tudo bem? Então aqui a gente percebe que tem que ter a mesma quantidade de zeros e uns, tudo bem? Ele vai ler primeiro os zeros, aí para cada 0 ele colocou um 0, depois ele vai ler os uns, aí quando ele chegar a ler os uns, para cada 1 ele vai removendo um 0 lá da pilha, tudo bem? E claro, quando ele chega lá no final, dado que ele já tirou todo mundo lá da pilha, todos os zeros, desculpa, dado que ele já tirou todos os zeros da pilha, só vai restar o dólar, né? Porque o dólar é o que ele coloca lá no começo. Então, para fazer essa transição aqui, ele tem que ter o dólar lá no topo da pilha. Isso ele só tem que ter o dólar na pilha. Tudo bem? Aí é que ele vai aceitar depois. Então, essa linguagem aqui que esse cara aceita, então aqui a gente vê que é um pouco sugestivo, né? É claro, né, que vai ser essa linguagem aqui, tudo bem? Que esse cara ele vai aceitar, né? Só que para a gente tomar como exemplo aqui, né? Primeiro ele tem que ler zeros, depois ele tem que ler uns, tudo bem? Então eu vou colocar aqui assim, ó, 0, 0, 0, vou colocar 1 para a gente ver como é que ele vai aceitar. Então eu tenho que, aqui é a minha cadeia de entrada, eu vou colocar esse camarada aqui para ser a minha pilha, tudo bem? Então a primeira coisa que ele faz aqui é colocar o dólar. Então eu vou colocar o dólar bem aqui. Depois, ele vai começar a leitura. Ele vai ler um 0 aqui e vai colocar um 0 na pilha. Tá aqui, ó. Primeiro 0, ele vai colocar um 0 na pilha. Depois, ele vai ficar nesse looping aqui, tudo bem? Então, ele vai ler esse 0 aqui e vai colocar na pilha um 0. Leu esse 0 aqui e vai colocar na pilha um 0. Lembrando que eu tenho que fazer a transição que tenha todas essas condições, tudo bem? Eu só posso fazer transições possíveis aqui, tá? Quando é impossível, eu não posso fazer, e se não der para fazer de nenhuma forma mais, e caso não seja mais possível fazer nenhuma transição e eu tenha algum elemento ainda para ser lido, algum símbolo lá para ser lido, eu simplesmente rejeito. Tudo bem? Então vamos lá. Eu não vou mais fazer essa transição aqui desse looping, porque eu não consigo mais ler 0, tudo bem? Eu vou ter que ler 1. Agora, então, mas para ler 1, eu tenho que tirar um 0 da pilha. Aí o que é que eu faço? Para ler o 1 aqui, eu vou tirar esse 0 aqui da pilha. Ó. Tudo bem? Aí eu tenho que ler outro 1. Tá? Aí eu já estou aqui embaixo. Ó. Eu já fiz essa transição aqui, eu vou entrar nesse looping aqui agora. Então, para fazer aqui esse looping aqui, eu tenho que ler 1, eu posso ler 1 que eu estou aqui, tá? Então, para ler esse 1, eu vou ter que tirar um 0 lá. Eu vou tirar aqui. Tudo bem? Eu sempre tenho que tirar do topo, tá? Então, vamos lá. Aí eu vou pegar e ler mais outro 1, que é o último, né? Para ler esse outro 1, eu tenho que tirar o 0 lá da minha pilha. Aí eu vou e pego e tiro esse 0 daqui. Tudo bem? Depois, para chegar até no estado que aceita, eu simplesmente vou remover o dólar. E eu posso remover o dólar? Posso, porque ele está no topo da minha pilha, então simplesmente aceito essa cadeia. Tudo bem? Agora, dado que eu tivesse mais um símbolo para ser lido, por exemplo, mais um 1 para ser lido aqui, se a cadeia fosse essa aqui. Aí vamos lá, eu botei 3 uns, depois eu tirei 3 uns.
Aí a minha pilha está exatamente desse jeito aqui, né? Eu não tenho nem esse cara, nem esse, nem esse. Eu só tenho o dólar aqui. Aí, como eu tenho que ler mais um, eu teria que fazer essa transição aqui. Concorda? Porque ela é a única que lê 1. É possível, tudo bem aqui desse Q3. Então, para ler o 1, eu só posso ler ele se eu conseguir tirar o 0 da pilha. E eu só consigo tirar o 0 da pilha se ele estiver no topo. Quem está no topo da minha pilha aqui é o dólar. Então, eu não posso tirar o 0. Tudo bem? Então, para ler 1, eu tenho que tirar o 0, só que eu não tenho o 0 no topo da pilha. Então, nesse caso aqui, eu não tenho o que fazer. Logo, ele não vai aceitar essa cadeia aqui. Tudo bem? Então, vamos ver aqui como é que fica a descrição desse AP aqui com a nossa definição formal. Tudo bem? Como é que eu escrevo? Eu vou escrever só a tabela de transição dele, tudo bem? Então, aqui, basicamente, a tabela de transição dele é essa aqui. Agora, eu vou ter uma linha aqui que é para o alfabeto da pilha, tudo bem? Aqui é o alfabeto dos símbolos de entrada. Aqui são os meus estados, tudo bem? E aqui eu tenho... Aqui dentro eu tenho as informações para onde eu vou, tudo bem? Então, aqui para a gente entender, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, o Q1. Ó. Se você tem um Q1 aqui, vamos pegar a linha dele aqui embaixo. Como ele só tem uma transição, então só vai ter um espaço aqui na tabela, que é exatamente isso aqui. Então, aqui em cima, ó, a gente não está lendo nada, ou seja, a gente está lendo epsilon, né? Aqui embaixo a gente está na linha de entrada referente ao epsilon, tá? O da pilha, também aqui, ó, eu não estou tirando nada, tudo bem? Então, é epsilon. Então, aqui na pilha, eu vou aqui no epsilon, tá aqui. E eu estou indo para o estado 2. Então, tá aqui o estado 2 aqui, o Q2. E o que é que eu estou colocando na pilha? Eu estou colocando na pilha aqui em cima, ó, o dólar. Então, você bota o dólar aqui também. Então, esses outros aqui, basicamente, é a mesma ideia, tá? E claro, o que eu não coloquei aqui, você pode considerar que está tudo vazio, né? Porque a gente só tem aquela transição lá no Q1, né? Então, faz isso para cada estado que está aqui. Aqui, só para completar, a gente poderia colocar aqui o Q1 sendo o estado inicial e o de aceitação também, né? Então, botar um asterisco aqui e um asterisco aqui no Q4. Pronto, aqui a gente tem a tabela de transição. Basicamente, porque assim, aqui fica mais fácil porque a gente já viu a AFD, já viu a FND, né? Então, a gente fica com mais clareza, né? Quando a gente chega até nesse camarada aqui. Agora é o seguinte, nesse exemplo aqui, eu coloquei primeiro o autômato, né? Eu coloquei primeiro o autômato e pedi para você pensar qual era a cadeia que ele aceitava, né? Agora que você já sabe fazer, já sabe como é que funciona, né? Já entende o que é que está acontecendo aqui. Agora eu vou inverter, né? Eu vou te dar uma linguagem e você vai ter que me falar qual é o AP, ou seja, o autômato com pilha, que vai aceitar essa linguagem, tudo bem? Bem, e está aqui o nosso exemplo, tá? Basicamente é o seguinte, você tem As, Bs e Cs, você tem que ler todos os As primeiro, depois todos os Bs, depois todos os Cs, tudo bem? Tem que ser exatamente nessa ordem. Aí, a quantidade de As e Bs, bem, se você pegar a quantidade de As e Bs, elas podem ser igual, tudo bem? A mesma quantidade de As e Bs, elas podem ser igual. Ou então, tudo bem? Ou eu vou ter o mesmo número de As e Bs, né? Ou eu vou ter o mesmo número de As e Cs, tudo bem? As é a mesma quantidade de Cs. Você pode ter quantos Bs aqui no meio você quiser, mas se a quantidade de As e Cs for a mesma, né?
você tem que aceitar aqui nesse caso, tudo bem? Então, pausa o vídeo, pensa um pouquinho aí. Ou vai ter a mesma quantidade de A's e B's, ou então vai ter a mesma quantidade de A's e C's, ok? Então, pausa aí o vídeo e pensa um pouquinho como é que você vai fazer esse autômato aí, tá? Então, aqui, para fazer esse autômato aqui, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode usar a mesma ideia lá que a gente teve, naquele lá que tem a mesma quantidade de zeros e uns, tá? Por exemplo, se aqui fosse zeros e uns, e somente zeros e uns, era exatamente o que estava lá naquele autômato. Ok? Então, copia e cola lá, em vez de ter A, você bota B, em vez de ter zeros, você bota A, e em vez de ter 1, você bota B, que você vai ter o que você quiser. Só que depois você pode ler, isso seria para a mesma quantidade de A's e B's, né? Aí, quando você chegar até aquele estado que aceita, aí você simplesmente coloca para você ler quantos Cs você quiser, tudo bem? Sem fazer modificação nenhuma lá na tua pilha. Então, basicamente, a ideia para resolver esse caso aqui é essa, tudo bem? Então, vamos aqui. Você vai colocar o seu estado inicial, vai colocar o dólar para facilitar a sua vida, né? E vai colocar para chegar até o Q2 aqui, e o Q2 para cada A que ele lê, ele vai colocar um A na pilha, ok? Depois tem esse resto aqui, basicamente para todo B que você lê, você vai tirar um A, tudo bem? Depois, no final, você tem que tirar o dólar. Aí assim você garante que tem a mesma quantidade de A's e B's. Aí você já pode aceitar. Aí criei essa transição aqui para dizer que você pode ler quantos C's você quiser, tudo bem? Aí você pode até ter alguma dúvida assim, professor, então por que você colocou esse dólar aqui, né? Esse dólar, ele é para me ajudar, tá? Ele não é realmente obrigatório, vamos assim dizer, mas a gente usa isso como artifício para sempre ter a certeza de que a gente contou todos os elementos. Tudo bem? Porque aqui, você colocando ele primeiro para tirar ele por último, né? Você tem certeza de que ele está sendo o último, né? Porque talvez se você não tiver esse cuidado de ter a certeza de que o último elemento que você está tirando é exatamente o primeiro que você colocou, assim, por exemplo, se dado que você tira esse cara daqui, né? E bota epsilon. Aí você tirou esse cara daqui e bota epsilon. Aqui por exemplo, você pode ler 10 A's e aqui você lê só 3 B's e você ainda fica com A's lá na sua pilha, tudo bem? Aí quando você chega até aqui, você já aceita logo, né? Porque aqui você não está tendo certeza de que está tirando o primeiro elemento que você colocou, tudo bem? Claro, e dado que você não tem essa transição aqui, né? Porque senão ela vai dar problema depois. Mas enfim, né? Aqui eu estou considerando só que você está pegando a quantidade de A's e B's, tudo bem? Então, para você não aceitar esse tipo de coisa, assim, para você fechar de que eu estou lendo a mesma quantidade de símbolos que eu botei na pilha, né? É bom de que você coloque um elemento que você sabe que você vai colocar ele primeiro, tudo bem? Aqui no caso é o dólar, né, que eu estou usando. E, claro, eu vou ter que tirar ele lá se eu quiser fazer a contagem correta, né? Eu tenho que colocar todos os elementos que eu quero, depois como eu quero contar, eu vou tirando. Depois, se eu chegar até ele, é porque eu consegui o que eu queria. Sim, ok. Então, a gente já fez a primeira parte, que é esse camarada aqui, né? Que é quando I for igual a J. Agora, como é que eu vou fazer quando o A for igual ao K? Aí eu vou utilizar aquela mesma ideia lá do OU, tudo bem? O OU, como é que a gente faz? Você tem aqui dois caras, bota epsilon aqui, bota epsilon para cá, não é assim? Então aqui vai ser a mesma coisa, tá? A diferença é que o nosso epsilon aqui agora é esse cara aqui, é o epsilon, epsilon, epsilon. Tudo bem? Epsilon, vírgula, epsilon, seta, epsilon. Então, eu vou seguir com esse pensamento aqui.
eu vou fazer o quê? Então, eu vou ler a quantidade de As e vou colocar lá na minha pilha. Tudo bem? Agora eu vou querer comparar com a quantidade de Cs. Mas para chegar até o Cs, eu posso ler quantos Bs eu quiser. Tudo bem? Então, eu simplesmente vou ler Bs agora, né? Partindo desse cara aqui, eu vou ler Bs, quantos Bs você quiser. Não vou modificar a minha pilha de forma nenhuma. Ela vai continuar com essa mesma quantidade aqui de As. E depois, para cada C que eu tiver, eu vou tirar um A lá da minha pilha. Tudo bem? Ok? Então, vai ficar assim, ó. Então, eu vim para cá, ó, com Epsilon, você vê que aqui ficou bem parecido com aquele OU, né, lá do AFND, com aquela ideia lá que a gente tinha, né, para fazer a união de duas linguagens. Aqui, ó, eu estou lendo só Bs, não estou fazendo modificação lá de pilha nenhuma. Aqui eu vou com transição Epsilon também, não estou fazendo nada aqui. Vou para esse cara aqui e vou ler Cs, mas para cada C eu vou tirar um A, tudo bem? E aqui só simplesmente tira o dólar e você aceita, ok? Agora vamos para mais um exemplo aqui, tá? Então, esse aqui. Você tem o W, aí você tem o reverso do W, tudo bem? Então, você tem um palíndromo aqui, tudo bem? Lembrando que, para ficar mais claro, né? Que se o W for igual a 001, aqui, ó. Então, o WR vai ser 110. Tudo bem? É quando você concatena os dois, você vai ter um palíndromo. Tudo bem? Então, basicamente, é uma cadeia que aceita palíndromos que tem 0 e 1. Então, pensa um pouquinho aí como é que você vai fazer essa linguagem aqui, tudo bem? Como é que você vai fazer esse AP aqui para aceitar essa linguagem, tá? Então, pensa um pouquinho aí. Pausa o vídeo, tenta, tá? Essa aqui é bem interessante, viu? Então, vamos lá. Aqui a gente vai utilizar a ideia de que a pilha, né? A gente vai utilizar a ideia de que a pilha ela coloca os elementos em uma ordem e quando você tira, você inverte essa ordem. Tudo bem? Então, a ideia aqui basicamente é fazer o quê? Eu vou ler a minha primeira metade lá da minha pilha e vou colocar... Desculpa, eu vou ler a metade da minha cadeia e vou colocar na pilha. Eu vou lendo, colocando, lendo, colocando, lendo, colocando. Cheguei na metade lá dela, agora eu vou começar a tirar os elementos da pilha. E quando eu tirar esses elementos da pilha, é claro que eles vão ser dessa metade aqui invertida, tudo bem? Porque eu vou começar a tirar do último elemento que foi colocado, ou seja, do elemento aqui nesse caso que está no meio lá da minha cadeia toda, ok? Então vai ficar basicamente esse autômato com pilha aqui. Tudo bem? Então, para cada um que eu leio, desculpa, para cada 0 que eu leio, eu coloco 0 na pilha. Para cada 1 que eu leio, eu coloco 1 na pilha. Tudo bem? Então, vai ter uma hora que eu vou chegar na metade lá da minha pilha, lá da minha cadeia, aí eu vou começar a tirar, né? Se eu ler 0, eu vou ter que tirar 0, e se eu ler 1, é para tirar 1, ok? Lembrando que o autômato com pilha, ele é um AFND, tudo bem? Ou seja, se existir pelo menos um caminho, né, dele, que leve para até um estado que aceita, então aquela cadeia ela é aceita, né? Porque você pode pensar o seguinte: professor, se eu pegou aqui e botou o dólar lá e suponha que você fica aqui direto aqui no 2, você vai ler todos os elementos aí e só vai colocar na pilha. Nesse caso você não vai aceitar. Mas existe o outro caminho de que eu venho para cá, leio metade colocando na pilha, depois eu vou pegar a outra metade e vou retirar da pilha para chegar até aqui. Tudo bem? E esse cara ele vai aceitar
se, né, eu tiver em cadeias, ó, que são assim, né, W, depois eu pego o reverso de W, tudo bem? Ou seja, tem que ser um palíndromo de tamanho par, tudo bem? Agora vamos para um resultado bem interessante, tudo bem? A ligação entre linguagens livres do contexto e autômato com pilha.